Olá, eu sou o professor José Carlos Barbieri, reitor do Centro Universitário Cidade Verde e presidente da ASSIM, Associação Comercial e Empresarial aqui de Maringá. Estamos iniciando mais um podcast Poder e Educação. E hoje o nosso convidado é o empresário, empreendedor Danilo Alves. Danilo Alves é fundador da Crefaz, Investimentos e Financiamentos, uma fintech dedicada ao microcrédito. Ela foi fundada em 2013 e ela tem um destaque no mercado não só aqui de Maringá, do Paraná, mas no Brasil todo. A empresa cresceu significativamente, atendendo clientes em mais de 70% dos municípios brasileiros, oferecendo soluções financeiras inovadoras para as classes C, D e E. Em 2022, a Crefaz passou por uma reestruturação organizacional, na qual Danilo assumiu a posição de membro do conselho de sócios da empresa, contribuindo agora, claro, estrategicamente para o desenvolvimento contínuo da empresa. Danilo, seja muito bem-vindo ao podcast Poder e Educação. É um prazer recebê-lo aqui. Obrigado, Barbieri. O prazer é todo meu em estar aqui participando do podcast contigo. Confesso que é o primeiro, né? Eu, como eu disse, sou bastante reservado. A gente sempre está acostumado com o nosso ambiente corporativo, mas muito contente pelo convite e obrigado pela oportunidade de estar aqui e poder contar um pouco da nossa história, do nosso dia a dia, né? E de repente até ser inspiração para novos alunos, para empreendedores, né, futuros empreendedores desse país, Com certeza vai ser. tão grande aí, cheio de oportunidades, que eu tenho um carinho especial aí pela nossa nação. Que ótimo, muito bom ouvir isso, empreendedor jovem como você, pensando no futuro dos jovens e, claro, também no futuro da nossa nação. Danilo, você é formado em administração, mas claro que antes de entrar na faculdade, você deve ter exercido algumas funções, né, profissionais. Muito antes, claro, de fundar a Crefaz, né? Sim, sim. Comecei trabalhando muito cedo, né, comecei muito cedo, Barbieri, com 14 anos de idade praticamente, eu comecei minha vida de empreendedor, vamos dizer assim, né. Então eu sempre tive aquela coisa do empreendedorismo dentro de mim, eu sempre fui um bom vendedor. A verdade é essa, eu sempre fui um bom vendedor. Eu lembro quando criança, eu ganhei de um tio meu, meus familiares tinham propriedades rurais e tal, e um tio meu um dia me deu uma vaca e um alqueire de terra. Ele falou: "Ó, você tem um alqueire de terra e uma vaca". E eu, novinho, muito novinho, com 12 anos, falei: "Tio, o que que eu faço com isso?". Até que um dia a família vendeu o sítio, vendeu a propriedade e tal, e me veio um dinheirinho lá. Eu falei: "Caramba, o que que eu vou fazer com esse dinheiro?". E jovem, muito jovem, com 13, 14 anos, eu falei: "Eu vou". Peguei, eu tenho muitos tios, né, e tias, minha família é muito grande, 16. Eu falei: "Tia, o que que você está fazendo com o teu dinheiro?". Falei: "Ah, eu comprei linha telefônica, eu vou alugar". Eu falei: "Então eu vou fazer isso". Comprei 2 linhas telefônicas, aluguei, e eu com 13 anos recebia 2 salários mínimos de uma linha telefônica de alugada, né. E aí comecei a empreender, comecei a brincar de trocar cheque ali com amigos, né, já fazendo alguns financiamentos caseiros, né. Então isso vem lá comigo, essa área de estar no crédito, surgiu desde criança praticamente, né, de muito cedo, muito novo, né. Para você que é jovem, está nos ouvindo ou nos assistindo, no passado, a gente declarava no imposto de renda uma linha telefônica e tinham muitas pessoas como o Danilo que alugavam essas linhas telefônicas, para vocês verem como a comunicação naquela época ela era eficaz, e não é muito tempo atrás, porque o Danilo é um Não, jovem. exato. E tinha então aluguel, tinha que declarar no imposto de renda, Exatamente. você vendia, tinha até pessoas Tinha aço descentralizadas. Depois transformava-se em ações, havia negociações de ações de linhas telefônicas, era exatamente isso mesmo. Que mudança, né, que a gente teve aí nos últimos anos. Não, uma mudança significativa. Danilo, você fundou a Crefaz em 2013. O que te motivou a criar uma fintech focada em microcrédito para as classes C, D e E, que hoje atua no Brasil todo? Maravilha. Bom, eu vim, como eu disse, comecei a trabalhar muito novo, muito cedo, e ali com 17 anos, quando entrei na faculdade de administração de empresas na Toledo, né, eu fui buscar primeiramente o meu primeiro estágio.
né, e eu queria um estágio remunerado de alguma empresa que fosse significativa, que agregasse algo em mim. E eu entrei na CCE, na época, né, a pessoa ainda bem, conserta, estraga, né. Mas naquela época eu tinha um salário praticamente a minha faculdade tinha 100 alunos, 50% eram herdeiros ou filho de empresários muito bem-sucedidos e outros 50% precisavam trabalhar para pagar a faculdade. Eu era esse 50% que precisava trabalhar para pagar a faculdade, embora tivesse meu capitalzinho ainda aplicado lá de todo esse histórico da linha telefônica, né. E aí eu falei: "Olha, eu quero trabalhar numa empresa grande", então eu recebia ligações na época era o CIE, eu falava: "Não, esse estágio eu não quero, eu quero essa área e essa área". Até que um dia veio um convite para trabalhar na CCE, e eu procurei me destacar na entrevista, tudo era muito concorrido na época, né, e a gente queria muito, a gente tinha um desejo de entrar numa grande empresa, e eu procurei fazer o meu melhor, né, como um bom vendedor, me vendi muito bem. Entrei na CCE, eu acho que eu fui o primeiro aluno na época a andar de avião para ir para São Paulo para fazer um treinamento, a participar de um treinamento, tudo aquilo a gente fica um pouco deslumbrado, né. E aí, dando início no trabalho da CCE, fiz um bom trabalho, só que eu precisava começar a viajar, visitava, grandes magazines, né, Magazine Luiza, Pernambucanas, Casas Bahia, para promover o produto. Eu falei: "Olha, agora eu quero entrar em banco". E aí fui me candidatar a uma vaga ao Banco Mercantil de São Paulo Finasa. Então eu falei: "Opa, agora é hora de entrar no crédito, né, que eu tanto gosto". E aí vale lembrar aqui, rapaz, um episódio da minha vida. Quando eu tinha meus 12 anos, 13 anos, eu morava em Palmitau, interior de São Paulo, De São Paulo. e a minha mãe disse assim: "Você vai fazer curso de datilografia". Eu falei: "Não vou fazer". "Não, você vai". "Não, mãe, agora é MS-DOS, é computador, eu não vou fazer esse curso". Ela falou: "Não, você vai". Minha falecida mãe faleceu há 2 anos atrás, e ela falou: "Você vai". E eu fiz meu curso de datilografia, bravo, mas escutem as suas mães, viu. Fiz o curso. Vamos lá. Na entrevista do Banco Mercantil de São Paulo, tinha 20 candidatos, foram eliminando alguns, ficaram 4. Na última fase da entrevista, Hum. tinha algumas coisas práticas e uma das provas era a datilografia. Pra quê? Aí, Sem olhar. sem olhar, aqui na ficha. E fui, e passei, né. Eu lembro que tinha colegas meu da minha sala que diziam: "Poxa vida", tinha namorado de um amigo meu, falou assim: "Poxa vida, você ganha tão bem na CCS, é um dos maiores salários de estágio aqui da sala, e você tirou a vaga da gente, não sei o quê". Eu falei: "Não, gente, é o meu destino é esse", né. E entrei no Mercantil São Paulo Finasa, depois fui para o Bradesco, o Bradesco comprou o Banco Mercantil, e eu navegava em várias áreas, né, eu sempre busquei me desafiar. Então eu sempre digo, né, quando você tem sonhos, quando você tem, desejos, planejamento da sua vida, você tem que dividir isso com seus líderes, com seus colegas, com seus chefes, porque só assim eles vão saber onde você quer chegar. E eu fazia isso muito bem, né, então eu tive a Perfeito. oportunidade de passar em vários setores do banco, de vender vários produtos da agência, né, então fui gerente de pessoa física, pessoa jurídica, fiz de tudo dentro do banco. Só não fui caixa, porque eu sempre falo: "Não, isso aqui eu não quero, não me coloquem aqui", porque eu não tinha essa habilidade, né. Então eu falei: "Vai faltar dinheiro todo dia, eu vou ter que ficar fazendo É vaquinha, tarde aí. até tarde fazer vaquinha". Achar o problema. Exatamente. E aí comecei minha carreira ali no banco, mas aí eu entendi o seguinte, eu sempre fui muito inovador, assim, Ótimo. o empreendedorismo estava dentro de mim, então assim, como eu vim de uma agência pequena, de um banco pequeno, então quando eu fui para um banco grande que era o Bradesco, eu via muita coisa, muitos processos, repetitivos, né, existia uma redundância de certas coisas que só juntava papel, enfim. E aí descobri um correio lá do banco, que eu mandava um correio para o banco e falava: "Olha, tem uma ideia aqui que esse formulário 161 está duplicado, não tem necessidade e tal", e fui mandando. E as ideias que eram aprovadas no banco, você recebia um troféuzinho e possivelmente aquela ideia poderia ser implantada, né, alterado algum processo. E eu comecei a receber um monte de troféuzinho. E aí o pessoal falou: "Mano, mas como assim, rapaz, esse troféuzinho e tal?". Eu lembro que um gerente meu dizia assim para mim, falou assim: "Eu tenho uma coisa para te dizer, isso aqui não é para você". Aí eu assustei, falei: "Meu Deus, vai me mandar embora". Falou: "Não, use o banco como um trampolim.
use o banco como um trampolim, isso aqui não é para você". Sábio, hein? Aí ele virou assim para o lado e falou: "Você quer ficar igual o Maurício?" Daí o Maurício era daquele tamanho, careca. "Você quer ficar igual o Marcos?" Eu olhei, eu falei: "Não". "Quer ficar igual eu, tomando remédio?" Eu falei: "Também não". Naquela época a pressão dos bancários era muito grande, você tinha muitas metas, você já tinha alçadas. A gente tinha alçada para tudo. A gente fazia muita aprovação, não precisava ir para matrizes, os birôs que existem hoje, né. E aquilo ficou comigo, né. E aí surgiu a oportunidade de entrar na Claro, e aí quando a Claro estava entrando no Brasil, entrei em telecom e adquiri uma grande experiência de expansão de lojas. Então eu tinha comigo a experiência do crédito, juntando com a expansão da Claro, né, de telefonia que estava entrando no Brasil, com a expansão de loja também. Fiz um excelente trabalho e naquela época eu comecei a perceber, estando na Claro, através dos agentes autorizados onde eu montava lojas, que existia um comportamento do crédito. Então o BMG abriu uma lojinha ao lado, né, e Hum. formava aquela fila. Eu falei: "Espera lá, meu agente autorizado tem que investir, comprar celular, estocar um monte de mercadoria, lidar com o cliente". Era 5 vendedores, era 2 para vender e 3 para ensinar o cliente a mexer nos botãozinhos, como que desliga o alarme. Falei: "Caraca, meus agentes autorizados vão quebrar". E esse cara do lado, com internet, login e senha, vendendo crédito e com a Ferrari na frente. Tem alguma coisa estranha, esse negócio do mercado financeiro está diferente. Que foi quando entrou o consignado INSS, né, Certo. 2003 lá. E aí foi quando começou a fazer mais sentido para mim voltar ao crédito de alguma forma. E aí na época eu resolvi empreender, montei junto com um sócio do estado de São Paulo uma rede de franquias. Foi a primeira franquias de crédito consignado do Brasil na época. E a gente homologou vários bancos, fizemos parceria com grandes bancos de consignado INSS e começamos a vender franquias. E aí chegamos a 110 lojas, foi quando eu vim para o Paraná, em Maringá, eu estou há 16 anos aqui em Maringá, e nós começamos a expansão. Chegamos a cento e poucas lojas, aí tivemos uma divisão, comercial entre os diretores da época, aí numa nova marca chegamos a 350 lojas e tal. E aí, num determinado momento bom, conheci meu sócio na época que era o Cadu, era um franqueado meu de Londrina, né, que hoje é meu sócio na Crefaz, a gente começou junto aí nessa empreitada. E naquela época o que que aconteceu? O que despertou o interesse de montar uma instituição financeira de fato? Para mim era algo muito distante, muito difícil, era só para os grandes, eu tinha isso comigo. Mas como foi mudando muito as regras do mercado financeiro, foi espremendo muito as margens de comissionamento dos parceiros, do canal Corban, do canal correspondente bancário, eu falei: "Poxa, chega de representar banco, eu quero ser o banco". Deu aquele estalo, eu falei: "Não, e como empresário sabe como é, né, Barbieri, você passa por altos e baixos, eu quase quebrei umas 4 vezes. É, quase quebrei É umas 4 difícil vezes. empreender no Brasil. É difícil, é O país difícil. não é para empreendedor, né? Não, não Tudo é. para dificultar. Você tem muita coisa contra, mas como diz o inclusive o nosso amigo César, né, se você faz o certo ele tem longevidade, né. É igual metiolate, na nossa época metiolate ardia, né. Aham. Então às vezes tem coisa que arde no começo, mas o benefício ele é para sempre. Ele Exato. é É importante que os jovens escutem isso. exato, Porque a gente observa nos jovens que qualquer probleminha, qualquer dificuldade já desiste. Existe tá fazendo um curso, desiste porque teve uma dificuldade, "Ai, estou muito cansado, eu trabalhei durante o dia, tenho que estudar à noite", e nós fazíamos isso, né. exato, Hoje se a gente está colhendo alguns louros, porque nós fizemos isso. Então você que é jovem, está nos assistindo, nos ouvindo, pensa exatamente nisso, ouça exatamente esse conselho do Danilo. exatamente. E o mais importante é saber aonde quer chegar, é querer alguma coisa. O que me preocupa hoje, na nossa juventude, eu tenho filhas de 15, 16 anos. Querer de fato alguma coisa, você tem que querer. As coisas não vão cair do céu, né. A inteligência artificial está aí, algumas profissões serão substituídas? Sim, serão, mas quanto mais conhecimento você tiver, quanto mais experiência, vivência você tiver, vai ajudar a alimentar essa inteligência artificial. Porque a inteligência artificial, os sêniors, serão benquistos no mercado, Sim. né. Hoje na Crefaz a gente tem 1.250 colaboradores. Mil? Aproximada 1.250. 1.250. Hoje tá nessa faixa aí. Chegamos ali quase 1.300, né, você sempre está contratando, né, tem esse grande desafio aí. Mas voltando lá, como eu estava dizendo, eu falei: "Poxa,
chega de representar banco, eu quero ser o banco. E aí foi quando eu dividi, obviamente, com o Cadu, que era meu regional na época das franquias, falei: "Cadu, eu vou para esse caminho, quer ir junto? Vem, porque eu vou". E aí eu digo para vocês, que querem empreender, que têm um sonho, que deseja, construir alguma coisa, escolha bons sócios, escolha bons sócios. Sócio ruim é pior que juros de banco. Sócio ruim é pior que juros de banco. Então, um dos grandes segredos de uma sociedade, de um negócio dar certo, é você ter um bom sócio. Porque às vezes e o que na minha sociedade com ele, um completa o outro, né. O Cadu é mais de processos, um pouco mais analítico, eu sou mais comercial, mais estratégico, mais de inovação. Então, esse complemento é importante numa sociedade, né, de qualquer empresa. E aí foi quando começamos a colocar isso no papel, protocolamos no Banco Central, já montamos a Crefaz, pegamos bons consultores para nos ajudar. Isso é muito importante, por mais que você tenha uma ideia muito boa, não tenha medo de dividir. Às vezes as pessoas, esses jovens têm muitas ideias, né, a gente está na era da tecnologia e inovação. "Ai, mas eu não posso dividir porque vão roubar minha ideia", e eu tinha uma boa ideia, né, e você tem que dividir. Senão as pessoas não vão ajudar você a construir o seu sonho, né, mas divida com as pessoas certas, obviamente. Sim. E aí foi quando a gente protocolou no Banco Central, né, o pedido da abertura da instituição financeira, e a Crefaz aí soltou no Diário Oficial em 2013. Nós fomos a última instituição financeira aprovada pelo Bacen, antes do Mensalão, que daí entrou o Mensalão, o Banco Central travou tudo, ficou Jogou 4 tudo. anos sem aprovar mais nada, né. E assim começou a nossa história ali. Legal. Hoje vocês estão em mais de 70% dos municípios brasileiros, né, estamos chegando aí quase 5.000 municípios, né, que vocês estão atuando. Quais estratégias foram fundamentais para essa expansão para todo o Brasil? Poxa, bacana. Nós somos uma empresa de Maringá, né, a gente estava bem quietinho aqui, acho que ninguém conhecia muito a Crefaz, porque a matriz sendo aqui, a gente não dependia necessariamente de Maringá ou de Paraná. Nós começamos nossa operação no Nordeste, né, basicamente no Ceará e no Rio de Janeiro, com um microcrédito com débito na fatura de energia, né. Então a gente falou: "Olha", e aí o microcrédito veio com a necessidade que a gente percebeu que os grandes bancos só queriam fazer consignados, financiamento de veículo, e esse público C e D e E, ou melhor, D, E e F, vamos chamar assim, que é a grande base da pirâmide, estava muito desassistido, porque o cliente entrava numa loja, num Corban ou num banco, ou ele tinha que ser consignado, ou tinha que estar com o nome limpo, ou ganhar muito bem para ter acesso ao crédito. E aí foi quando a gente falou: "Poxa, tem algo diferente, tem oportunidade". E é onde eu digo: onde tem problema, tem oportunidade. E Exatamente. foi aí que a gente começou pelo Ceará e pelo Rio de Janeiro, né. Começamos pequenininho, emprestando um microcrédito de R$ 250, isso lá em 2014. Depois fomos entendendo o comportamento desse cliente em fatura, né, na conta de luz, porque é um produto sensível, a conta de luz é um produto sensível, ele tem muita regulação. Então eu tinha a regulação do Banco Central como instituição financeira, muito auditado, e do lado de lá, que você tem a ANAEL, Agência Nacional de Energia Elétrica, que as companhias seguem, que também é muito regulado. Então é um produto muito sensível. Então a gente optou, como sempre, né, em fazer o certo, né. Vamos começar pequenininho, mas fazendo sempre o certo, né, respeitando o cliente, respeitando a relação com um grande distribuidor, né. E aí, fazendo um bom trabalho, a gente conseguiu ganhar espaço em outras companhias Perfeito. de energia, e aí começamos a expandir, né. Que legal. Em 2022, Danilo, então não faz muito tempo, né, a É, empresa passou por uma reestruturação. E sim, você saiu da operação e foi para o conselho de sócios, sim. né. Nessa transição de funções, quais são as suas principais responsabilidades à frente de uma empresa que está crescendo, trabalha com microcrédito, está em 70% dos municípios do Brasil, né. Então, qual a responsabilidade do CEO Danilo hoje? Pois é, boa pergunta, viu, Barbieri. Quando você sai do dia a dia da operação, você começa a olhar a sua empresa de um jeito diferente. Você passa a olhar ela de um jeito Você diferente. sai do furacão. Você sai do furacão, porque quando você está no dia a dia da operação,
você está ali, equipe, departamentos, pessoas, expansão, tesouraria, TI, é aquele turbilhão. E às vezes você não consegue olhar de fato o que está acontecendo no mercado em si, Concordo. né. Eu acho assim, eu acho que fez muito bem quando concentrado na operação, a gente não se preocupava muito com o concorrente. Eu acho que se cabe aqui um conselho para quem está empreendendo, quer começar, foque realmente no seu negócio, entenda que você vai entregar o melhor produto ou a melhor solução para o seu cliente, foque de fato no cliente, nas pessoas envolvidas pra f que vão receber o teu produto ou ter o seu produto na mão. Então a gente teve muito isso como estratégia, de não olhar muito para a concorrência ou quem quisesse copiar o produto, a gente muito focado no que nós iríamos fazer. E estando hoje no conselho, eu consigo olhar aonde a gente tem mais oportunidades, que produtos, fazem sentido para a nossa operação, né, olhar a estratégia, você tem mais tempo para reuniões mais estratégicas. Hum. E aí, obviamente, uma vez por mês o CEO, hoje é o Amerson, né, que é o nosso CEO, ele reporta para a gente, tudo que foi, feito no mês anterior, né, alinhado à estratégia que a gente fez lá em dezembro do ano passado. Então, em dezembro do ano passado, a gente faz todo um planejamento para o ano seguinte e o CEO vai seguindo todo esse plano aí, né, e metas. E essa meta, quando a gente fala em metas, toda equipe ela tem que estar sabendo para onde a empresa está caminhando. E uma vez por ano a gente faz o metas, né, metas com Z. No final de janeiro a gente traz toda a equipe comercial para Maringá, de todos os estados, e olha pessoal, nosso ano foi assim, no passado fomos assim, atingimos essas metas, essa aqui, agora o ano seguinte é essa. Então, o time tem que estar sempre, empenhado, comprometido e ciente dos números, né. Joia. Danilo, quais foram os maiores desafios da Crefaz durante a pandemia? Porque você conseguiu naquele momento, né, e pós-pandemia crescer significativamente, né? Sim, sim, pra você ter ideia, nós saímos de 250 colaboradores para 1.000 colaboradores em 2 anos. Foi um crescimento, assim, gigantesco. O primeiro papel nosso foi, quando iniciou a pandemia, a gente se juntou. Que dá para cortar? Menos pessoas. Dá para cortar isso. Tem um sisteminha de consulta do cliente, SMS, corta. Tem uma despesinha do não sei o quê, corta. Mas não cortamos pessoas. Então nós tínhamos 250 colaboradores e a gente falou: "Poxa, isso aqui é uma demanda represada". A gente tinha essa ciência que aquilo poderia ser um boom para o crédito na sequência. E deu certo, acho que a estratégia foi boa. Uma outra coisa que nos ajudou como estratégia é que nós já tínhamos o aplicativo, o app, como ferramenta de trabalho das nossas lojas próprias, que hoje são 110 lojas próprias, e praticamente 14.000 correspondentes bancários. 8.000 correspondentes digitam propostas mensalmente hoje na Crefaz. Então a gente tinha um app pronto, então 97% até então, fazia os contratos manuais, o cliente assinava o papel, assinava o contratinho ali, era impresso. Então você imagina a logística, correio, tudo para chegar esses físicos para nós. E 3% só usava o app. E aí isso se inverteu, porque a hora que chegou a pandemia, todo mundo falou: quais são os bancos que têm aplicativo para trabalhar?", né. E aí outros bancos estavam muito atrás. Eu lembro que na época o Santander e a Crefaz foram os primeiros a protocolar na CVM, a certificar a nossa CCB lá na CETIP e ter o app. Então a gente saiu na frente nesse sentido, né. Perfeito. Danilo, o mercado de microcrédito, você foi pioneiro, né, é altamente competitivo. Mas o que faz hoje a Crefaz se diferenciar nesse mercado? Olha, Barbieri, o que que acontece? O cliente tomador de crédito, na sua maioria, do brasileiro, principalmente esse público C, D e E, ele é o público que busca o crédito emergencial. Ele não vai pegar um crédito, um microcrédito para realizar sonho. Ou ele vai, empreender de alguma forma num pequeno negócio dele, ou crédito emergencial para pagar conta, para sair de um sufoco. Isso é muito comum. E esse público, esse cliente, ele tem vergonha de ir num banco. Ele tem vergonha de passar por uma porta giratória, ele tem vergonha de chegar lá, pegar um cara todo engravatado, o gerente entregar o documento na mão dele. Ele morre de medo se algum amigo passar ali e ver que ele está tomando crédito.
né, porque o dinheiro é um produto muito sensível, tem gente que sente-se muito à vontade em falar de dinheiro e tem gente que não, Sim, né, igual falar da vida sexual da pessoa, tem gente que fala tranquilamente, né, e tem gente que, né, se sente é um tabu. desconfortável. O crédito é assim, então a gente entendeu essa sensibilidade, o nosso trabalho é praticamente humanizado, né, eu não tenho uma plataforma que o cliente autocontrata um empréstimo, ele pode solicitar via plataforma, via site, via loja própria, correspondente bancário, mas o fechamento do contrato ainda é humanizado, então isso faz grande diferença para nós. A gente tem hoje entrada de propostas na Crefaz, bateu 2 milhões de pessoas no ano de janeiro, de pedidos de empréstimo, só para você ter ideia. Mais de 1% dos brasileiros fazem uso do Crefaz. Aqui na Matriz. Aqui nesse prédio Nesse também, prédio. para onde você vê. Exatamente, somos vizinhos. Danilo, você, né, tá nesse meio que é muito competitivo, atende as classes C, D e E, e muitas vezes essas pessoas estão na informalidade. Como que vocês analisam para fazer a comprovação da renda e conceder o crédito? Esse é um grande desafio, né, Barbieri. A gente tem um produto, que é o consignado privado, onde eu convenio as empresas, né, acima de 500 funcionários, por exemplo, e a gente tem a visibilidade de quanto ele ganha, eu desconto na folha de pagamento, o consignado privado. Na sua grande maioria, o que é 80% da minha produção, é esse cliente que é autônomo, ou que ele é um assalariado, mas eu não consigo ter a visibilidade do que ele ganha de fato, né. A gente conta com alguns birôs hoje de mercado que nos ajuda com uma renda presumida. Então isso nos dá um como que se diz? Um cheiro do que ele ganha aproximadamente, mas ainda é um grande desafio. A gente tem um dos melhores birôs do país e a gente foi, com esse histórico de anos de crédito, a gente foi construindo também o nosso birô, né, entendendo quem é o bom pagador, quem é o cara que vai me dar inadimplência, né. Que o crédito, o que que eu digo? O crédito, 50% do sucesso do crédito é a concessão. Os outros 50% do sucesso do crédito é a cobrança e meio de pagamento, entende. Então a conta de luz, ela tem um apelo significativo psicológico de pagamento, o cliente: "Poxa, eu tenho que pagar e tal", então isso ajuda bastante, mas estamos no Brasil, você sabe, as leis são funcionam muito bem, né, para os 2 lados, para o empresário talvez é um pouco mais puxado, mas a inadimplência ela existe, mesmo no produto conta de energia, né, acontece, que é um direito do cliente também, ele pode chegar na companhia e falar: "Ó, só tenho R$ 100 para pagar a conta de luz, eu não tenho R$ 100 pra pagar a parcela da Crefaz". É um direito dele, ele paga só o consumo, Sim, que é a relação que dá certo também com a companhia. Se perfeito. fosse diferente, daria muito problema. Melhor. Uma coisa que a gente precisa implantar no Brasil para prosperidade é a educação financeira. Sim. Como que a Crefaz trabalha com a educação financeira, tanto internamente com seus colaboradores e também com os Sim, mais de 2 milhões aí de clientes, né? pois é, é outro grande desafio. A gente começou a fazer, há 4 anos atrás, um trabalho voltado com as empresas privadas, né, inicialmente. Então, exemplo de uma cooperativa, uma grande cooperativa que a gente tem aqui no interior do Paraná, o que que nós fazemos? Toda semana a gente tem um profissional que dá um curso de educação financeira para os colaboradores que desejam tomar crédito. Independente se ele vai fazer com o banco X, Y, Z. A gente dá o curso, a gente banca o curso, para esses cooperados. São mais de 16 mil funcionários essa cooperativa. Feito isso, eles ganham um certificado nosso, que ele concluiu o curso de educação financeira. Entrega no RH e o RH libera para ele fazer o crédito. Então isso tem funcionado muito bem, porque você tem uma consciência do cliente tomar crédito, ajuda na inadimplência, caso ele venha a ser desligado, né. Já o cliente do crédito emergencial já é um grande desafio. A gente tem plataforma digital, que é o Nufaz, que a gente vem desenvolvendo educações financeiras para mandar o link para o cliente poder assistir. Mas eu não posso vincular isso à liberação do crédito. Eu, te- eu, eu, Certo. eu tenho que avaliar, aprovar, conceder o crédito e depois tentar educá-lo, né? Mas a iniciativa acontece. E quais são os planos futuros de expansão da Crefaz? Poxa, boa pergunta.
depois você atinge um determinado tamanho, né, você tem uma responsabilidade muito grande com colaboradores diretos, indiretos, parceiros, não pode parar, né. Então a gente está lançando aí o Crefaz Mais, que são produtos assistenciais, de benefícios, né, de medicina para consultas médicas. A gente está lançando também a conta digital, né, e também o cartão de crédito deve entrar até o final do ano, né. A gente já tem o refinanciamento de veículos, CDC Energia, né. Pra você ter ideia, alguns estados o cliente pode ir até uma loja de Magazine, comprar uma geladeira, um fogão e parcelar na conta de energia, né. Mesmo o cliente com impeditivos leves ali ou com a renda, sem comprovação da renda, a gente tem os nossos birôs que auxiliam nessa tomada de decisão. Muito Mas legal. é expandir para o lado do aplicativo, né, ter a conta digital. É muitos clientes entrando e a gente não tem o dia a dia ali com esse cliente, né. Perfeito. Para empreendedores que desejam ingressar no setor financeiro, né, principalmente do microcrédito, onde vocês são especialistas, que conselho você daria com base na experiência que você acumulou aí desde 2012, 2013? Poxa, bacana. Bom, eu aconselharia primeiramente, né, ninguém faz nada sozinho. Ninguém faz nada sozinho, você vai precisar se juntar com pessoas, que sonhem junto com você, o teu projeto, então procurem um bom sócio, né, bons parceiros. Eu acho que tem um caminho através de associações, existem algumas associações de instituições financeiras, como Febraban, a BSCM, que são associações de fintechs, instituições financeiras de pequeno, grande e médio porte, que auxiliam, inclusive para melhor escolha de um contador, de um bom jurídico, né, porque você vai precisar desse time para poder organizar uma estrutura, né. Você conceder crédito no país é algo muito sério. Nosso Banco Central ele é um dos melhores do mundo, premiado, né, há uma regulação, importante, né, então tem que fazer o certo. Então eu aconselharia isso, né, procurar bons parceiros. Te agradeço, Danilo, pela oportunidade de estar aqui, né, apresentar essa história, dando aí muitos insights para os nossos alunos, para as pessoas que estão nos vendo, que estão nos ouvindo, principalmente no mercado de microcrédito, que é um setor que está crescendo, tem muita inovação, né? Você Sim. falou muito disso, muito regulamentado. Agora, se você quiser saber um pouquinho mais da Crefaz, você pode entrar no site que é www.crefaz.com.br. E lembrando você que este podcast Poder e Educação é veiculado na Rádio UniCV e também no YouTube da nossa instituição. Muito obrigado, Danilo, muito obrigado a todos vocês, até o próximo. Obrigado, Barbieri. Até mais.